Todo o Evangelho é um convite para viver das virtudes e dos dons do Espírito Santo. Cada passo da vida de Jesus, cada palavra saída da sua boca nos leva a buscar a Deus com mais amor e vencer as tentações. Essa vida de virtudes e de dons é o começo da vida eterna, do paraíso, já presentes na alma em estado de graça. A vida eterna também é chamada de beatitude, que significa felicidade. Os que vivem no céu são chamados beatos, ou seja, bem-aventurados. Por isso nosso Senhor, no Sermão da Montanha que lemos, no capítulo 5 de Mateus, chama de bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles que vivem as bem-aventuranças e as praticam, e que ele descreve, pois elas são atos que podemos fazer, já que nos faz participar da felicidade do céu. E nesse vídeo vamos aprender com o nosso Senhor Jesus as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito são os que souberam se posicionar corretamente diante das riquezas do mundo. Este posicionamento da alma corresponde ao dom do temor de Deus, sempre humilde aos seus próprios olhos. Ele não se exalta, ele não é orgulhoso, mesmo que possa ser considerado insignificante por outros. Ele vê tudo com a vontade de Deus e se alegra que lhe é permitido compartilhar os sofrimentos de Cristo. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Os mansos são os que aprenderam a fugir da agitação do mundo, das brigas, das raivas e contendas. Encontram-se em Deus pelo dom da piedade. A mansidão é uma atitude em relação a Deus, o qual aceitamos o seu trato conosco como algo bom. Portanto, não discordamos ou resistimos. Nós vemos isto em Jesus, que se deleitou em cumprir a vontade de seu Pai. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Os que choram são os que aprenderam as causas do sofrimento, porque devemos sofrer em união a Jesus Cristo na cruz. Esse conhecimento nos é dado pelo dom da ciência. A tristeza divina está relacionada com o reconhecimento do seu próprio pecado, ou com as minhas faltas, e gera arrependimento, o qual me ajuda a ir diante no caminho da minha salvação e transformação. Então, se estou triste, isso me incentiva a trabalhar na minha própria salvação e purificação, para que a minha natureza se torne cada vez mais natureza divina. Por isso, está escrito em Eclesiastes 7:2, melhor é a casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Nas bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Se chorar é um reflexo da alma, pode também estar associado a uma limpeza interior, uma espécie de confissão do corpo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Os que têm fome e sede de justiça precisam lutar constantemente para que cada um receba o que lhe é devido. Precisam então do dom da força. No sentido geral, a interpretação dessa bem-aventurança nos fala sobre todos aqueles que não alcançaram um julgamento justo para suas demandas em relação à justiça humana. Como diz um ditado popular, a justiça dos homens é falha. Isso porque muitas pessoas que têm o papel de julgar e governar fecham os seus olhos para as necessidades dos mais vulneráveis. Mas a justiça de Deus não falha e ela chega na hora certa. Portanto, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os misericordiosos, que procuram em tudo ajudar os necessitados, serão conduzidos pelo dom do conselho. A palavra misericórdia tem origem latina, que significa ter compaixão do coração. Significa ter a capacidade de sentir aquilo que outra pessoa sente, aproximar os seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ter solidariedade com o próximo, olhar para a miséria dos outros com o coração e não com a razão,
faz com que os misericordiosos tenham uma atitude diferente para com todo o mundo. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Os puros de coração, sempre agindo com o amor de Deus, pelas virtudes infusas, verão a Deus, ou seja, receberão o dom da inteligência. Na Bíblia, a palavra coração designa o centro de toda a vida íntima do homem. Pensamentos, memórias, sentimentos e decisões. Podemos constatar isso em Provérbios 4:23, que diz assim: vela com todo cuidado sobre o teu coração, porque deles jorram as fontes da vida. Ao referir-se aos puros de coração, Jesus se referia, portanto, a uma pureza interior, uma santidade íntima que só os pobres de espírito têm o privilégio de possuir. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacíficos são os que alcançaram a paz divina. Viverão desta paz pelo dom da sabedoria. Amar o inimigo não significa aceitar o abuso de quem quer que seja. Ao contrário, amar fazer a paz significa conhecer o seu oponente e saber os motivos que o leva a se comportar dessa forma. Quando Jesus disse, bem-aventurados pacificadores, ele não se referia àquelas pessoas que insistem em assumir um estado de indiferença com tudo o que está acontecendo. Não é isso que Jesus estava falando. Para ser um pacificador, exige fazer a paz. E fazer a paz exige ação. Fazer a paz começa em conhecer o seu inimigo e estabelecer um relacionamento com ele. E é neste diálogo, é nessa aliança, é neste ponto que seu oponente deixará de ser o seu inimigo. Mas lembre-se, para chegar a este ponto, há um preço a ser pago. Em Provérbios 16:7 diz assim: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz com que tenham paz com ele. E Jesus termina resumindo tudo em uma só frase: bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, do 11 ao 12. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos, deixe seu like e até a próxima!